Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Esse vídeo é sensacional para quem quer aprender dicas importantíssimas sobre a pronúncia da língua inglesa. Muitas dicas, muitas coisas essenciais para você entender como funciona a pronúncia da língua inglesa. Então são os 84 erros que você não pode cometer de jeito nenhum, que são horrorosos. Então é isso aí, através desse vídeo você vai ter muito mais facilidade, vai entender muitas coisas que você não entendia antes, principalmente com a pronúncia escrita IUP, que vai te ajudar bastante a entender por que você pronuncia assim ou assim e por que você cometeu esse erro. Então vamos lá agora, essa é a segunda parte do vídeo. Vamos nessa! Então tá aqui os 84 erros horrorosos da pronúncia da língua inglesa. Então sempre eu vou aproveitar cada momento, cada palavra específica para dar também alguma dica interessante. Vamos lá então. Ó, a palavra flash quer dizer uma coisa instantânea, muito rápida, um brilho rápido, né? Um raio, um trovão, um raio de luz, uma piscada rápida de luz também. Então flash quer dizer instantâneo, rapidíssimo, tal. Essa palavra é escrita com a letra A. O A, quando tem o som curto entre o A e o E, não é nem totalmente um E e nem totalmente um A. Então eu não falo nem flash e nem flash. É entre os dois. Flash. Ok? Então basicamente é isso. Ó. Entre o A e o E. Ok? Aqui eu tenho que optar por um dos dois na pronúncia escrita. Então eu optei aqui no caso pelo A. Por quê? Você vai entender por quê agora. Então flash, mas entre o A e o E. Por quê? Porque existe a palavra flesh. Totalmente é. Flesh. Essa é a palavra carne em inglês, mas geralmente você vai se referir à carne humana ou uma carne viva. Então, quando é alguma coisa, que um animal que está vivo, você falar da carne dele viva, no caso, né, é flesh, mas mais usado para carne humana, quando você vai falar da carne, do espírito, num sistema, numa intenção mais espiritual, por exemplo, de falar. Então tem diferenciais aí. Então, ó, flash entre o A e o E e flash, totalmente é seco e direto. Entenderam? Então, muito importante. A palavra meat em inglês é carne, mas flesh também é, só que se refere à carne humana ou à carne viva. Mesma coisa aqui, o A e o E, a palavra bad, que quer dizer mal, ruim, certo? Bad, bad boy. Então, entre o A e o E, se você puxar para a letra E direto, vai virar bed, que é a cama. Então, ó, bad, bed. Então, é mais E do que o outro. Letra A, você abre mais a boca. Bad. Mesma coisa acontece com o homem, por exemplo, man. No plural, man. Um é totalmente E e o outro é entre o A e o E. Outro caso interessantíssimo na língua inglesa, que em algumas palavras você come a letra T. Né? Quando é ST, você come o T, muitas vezes. Então, por exemplo, listen, listen, ok? Ó, listen. Então não é listen, é listen. Não se carrega nesse T, é leve. Em alguns casos você some totalmente. E aqui uma outra palavra da mesma linha, que é lesson, que o brasileiro tem a tendência de pronunciar listen. Então mistura as duas palavras. Ó. Listen e aqui lesson. Esse aqui é o caso clássico que tem uma consoante dupla. Antes dela, som curto. Normalmente é assim, com raras exceções. Mais um caso aqui que é muito comum, principalmente porque tinham duas bandas dos anos 80 lá que tinham nomes parecidos, né? O Simple Minds e o Simply Red. Então o brasileiro tem sempre a tendência de pronunciar as duas igual. Olha só, simple, simple, língua no céu da boca, sempre aquele macete aqui do PLE, BLE, O, né? LE. Língua, o E mudo, PL, simple. Mas aí a gente escreve com o O, porque senão a pessoa não vai entender a pronúncia escrita, vai ficar com confusão. Então, simple, quer dizer simples, né? Já botei o Y, simply, ó, simply.
Simply já é simplesmente. Então existem as duas bandas lá, Simple Minds e o Simply Red. É isso aí. Em geral, esse LY em inglês quer dizer mente, tá? Outra coisa que é uma palavra muito simples, mas que é muito comum os erros. A gente vê isso na sala de aula, que é erro crasso, né? Ó, verbo study, né? Study ou study, certo? O brasileiro, por algum motivo, porque a gente não tem na nossa língua o Y, a gente tem medo de pronunciar o Y. Acaba falando study. Então é muito comum acontecer isso. Nada de study, é study ou study, ok? Aí se você falar stud, né? Ó, stud, aí é o garanhão reprodutor. Então quando fala I stud, oh, sou eu o garanhão, poderoso, poderosão, né? Certo? Nada disso, então. Study tem que pronunciar. Y tem que pronunciar no final. Não se pronuncia. Nós temos a tendência natural de trocar essas duas coisas. Então, ó, study, stud, ok? Outro caso aí muito interessante, a letra M, né? Antes do P e B no português que a gente usa o M. Em inglês não, antes de F, em alguns casos você usa também, por exemplo. Então a palavra comfortable, comfortable, ó, comfortable, comfortable. Falando rápido aí, acelere, fale campo de futebol, campo de futebol, campo de futebol, campo de futebol, comfortable, certo? Você vai entender que é simples, é uma coisa só. Por que isso aqui é importante? Essa palavra quer dizer confortável no sentido de estar à vontade diante de uma situação, você não estar constrangido, por exemplo, tá? De conforto, assim, usa mais a palavra cozy em inglês. É mais comum de você falar assim, aconchegante, confortável, você fala cozy. Já comfortable, a pessoa se feel comfortable, quer dizer se sentir à vontade, se sentir bem diante de uma situação, ok? Então, comfortable, M, não é que está errado, é assim mesmo que se escreve. Ó, por que eu coloquei essa palavra aqui? Porque a palavra table é mesa. Então aqui na palavra comfortable, ela tem o table no final. Todas as palavras que tem table no final, elas são, você pronuncia table. Nunca se pronuncia uma palavra que tem table como table no final de uma coisa. Table é só quando é table solto, tá? Table é a mesa. Uma palavra interessante aí, só para aproveitar a ocasião aqui com a palavra mesa, é o lençol freático, né? A gente está numa época aí de sempre falar de preservação da natureza e tal, e então table, por exemplo, você fala water table é o lençol freático, a palavra, uma curiosidade aí, legal, ok? Seguindo aí, city ou city é a cidade. Muito comum também o brasileiro não falar o Y do jeito que tem que falar. Ele fala city, né? Então, nada disso. Tem aquele carro da Honda, por exemplo, brasileiro aí que fala Honda City, né? O cara fala Honda City. Então, na verdade, é Honda City ou City. Então, o brasileiro fala errado mesmo. Y tem que pronunciar. Então, pronúncia T, city ou city. Aqui ficou o T, mas seria um R natural aqui, city. Nem vou mexer aqui no arquivo para facilitar aqui. Então, city ou city. Tem que pronunciar o Y. O objetivo aqui é esse. Já, se não falar o Y, vira sit, que é sentar-se. Ou seat, que é o assento, a poltrona. Então, falou errado, vai ser entendido outra coisa. Vamos seguir aqui, olha só. TH é um dos erros maiores do brasileiro. Por quê? TH é um som que nós não temos na língua portuguesa. Então, TH é pontinha da língua entre os dentes, né? Existe lá o som voice, voice. Mas se você for se preocupar com isso, você não aprende o TH. Você vai ficar com detalhe extremo. Não, você tem que aprender primeiro o TH. Depois você preocupa se você treme a língua ou não, tá? Então, TH, pontinha da língua, só isso. Nada mais. Vei. Ó, pôs a pontinha da língua, tá. Tem que falar o TH. Não adianta você substituir por S, F, S, Z, T mesmo, D, nada disso. Nenhum deles está correto. Correto é o TH. Tanto que na pronúncia escrita eu coloco o TH maiúsculo para você lembrar que tem o som dele e a sequência normal. Então, vei. Se o cara falar they, vai virar outra palavra.
Day é o nosso dia. Então, they. É totalmente diferente a posição da língua. Então, o sujeito americano ou o inglês que você estiver falando vai sempre entender o que você estiver falando. Então, nada disso. Então, they. Toda vez que tiver TH, você tem que falar o TH. Olha aí, pesquise aí no canal que você vai achar um link da som do TH em inglês, tá? Eu vou fazer uma playlist aí de aulas de pronúncia e depois vou mostrar que tem cada pedaço dessas coisas que eu estou falando aqui individualmente. Então, também bem legal, assista também as outras. E ó, não se esqueça aí de dar o seu like, curtir, compartilhar principalmente, tá? Porque vale a pena. Isso aqui é a pessoa vai ver o poder do método IUP, de como funciona tudo, a pronúncia escrita, e ver que ele pode aprender inglês mesmo. TH, ó, seguido do R, esse é terrível, né, para o brasileiro. Então, TH é uma sílaba separada. Você fala o TH e emenda o resto, ó. Three. Aí você fala junto, three. Então, o sujeito vai sempre substituir por outra vogal, por outra consoante. E nada disso. Então é o TH, o som do R, ó. Re. Aí, three. Isso aí emenda, three. Se falar sem o TH, o número 3, vai virar tree, que é a árvore, ó. O número 3, árvore, tree. E aí também parece um pouco o som do F, o TH seguido do R. O cara vai lá e fala free. Aí é outra palavra, que quer dizer livre, grátis. Nada disso. Então, ó, free, o número, tree e free. A posição do TH com o F, olha a diferença, ó. Free. Então modifica totalmente o dente e a língua na posição. É só observar. Assista bem o vídeo do TH do IUP aí que você vai gostar, vai entender como é esse som facilmente. Outro caso, letra S. Muitas vezes ela some de algumas palavras. Então, por exemplo, a palavra ilha, a gente fala island e não Island nem Iceland, nada disso. É island. Ele some. Assim como acontece, por exemplo, com a palavra aisle, que é o corredor, no caso do avião, do ônibus, para você sentar-se. Então, island. Várias palavras aí dessa linha. Então, aqui, ó, tá o aisle também. Já coloquei outra na linha, que é quando você vai escolher o assento, por exemplo, se é da corredor ou da janela. Aisle seat é o poltrona, o assento do corredor. E island, a ilha. Esse aqui é o campeão de erros, né? A palavra live, morar, viver, né? Live in algum lugar é morar em tal lugar, certo? Ó, live. Quando você fala nesse sentido. É porque existe uma palavra que se escreve do mesmo jeito, é a palavra live, que é uma palavra bem comum hoje nas redes sociais. O sujeito vai fazer uma live. Live quer dizer ao vivo, certo? Então é totalmente diferente, apesar de se escrever igual. É assim como em português, por exemplo, colher e colher. Se escrevem iguais, mas não tem nada a ver um com o outro. São palavras diferentes. Então, live é outra palavra. Então aqui nós estamos falando aqui do verbo live. Letra I, fechada, curta. O E não pronuncia. Live, morar, viver. Ok? E aí a gente costuma confundir com um dos verbos mais importantes da língua inglesa, que é o leave. Aqui é a letra I pura. Leave. Certo? Ó, live, leave. E esse aqui já quer dizer sair, partir, né, de algum lugar, deixar alguém, deixar algo em algum lugar, abandonar alguém. Então, campeão de música. Don't leave me, não me abandone, papapá. Certo? Então, tem milhares de músicas aí que usam a palavra live. Ok? Então, leave, live. Ó, live, leave. Totalmente diferente. Muita gente pensa que é a mesma coisa por causa do I escrito ali. Nada disso. Outra palavra que é muito importante, muito comum aí na parte de quantidades em inglês e tal, é a palavra enough. Ó, olha a pronúncia, totalmente diferente, né, da escrita enough, né? Enough, entre o I e o O aqui, né? Enough, ok? É o suficiente, o bastante. Quando eu falar enough, quer dizer chega, basta. Palavra importantíssima. E aí, outro caso aqui também é a palavra little. Aqui eu já coloquei o TL para a gente entender. Ó. O brasileiro, ele tem a tendência de pensar que é little, com R puro. Não é. Isso é coisa de brasileiro. Então você vai observar que é little. Little. É TL mesmo. Ó. O O está aqui só para você entender que é TL. Então não se pronuncia o E, na verdade. Então little.
little, TL, little. Aí falando o T mais rápido, seguido de uma vogal, principalmente o americano, fica parecendo um pouco o R. Little, né? Falou rápido, little, 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 ok? Little. Só isso. Mas é melhor você falar com o T natural do que falar little. Aí o cara vai entender outra coisa também. A palavra little quer dizer pouco, pequeno, tá? E você usa para várias funções aí também na inglês. Tem também um vídeo aí no canal de como dizer pouco em inglês. Pesquisa que você vai achar tudo aí que você quiser da língua inglesa. É o melhor canal, pode ter certeza. Mais um caso legal aqui, ó. A palavra busy, escrito com U, mas a letra U tem som de I aí, praticamente nessa palavra. Então, busy, não é busy, é busy. Não é busy, não é be mesmo, busy. Mesma coisa acontece com business, que é negócios. Ó, a palavra busy quer dizer ocupado, movimentado. Você fala também que uma estrada, um local está muito movimentado. Outro caso semelhante, a letra U aqui também tem som de I, é build, que é construir, né? Build. Então não é build, né? Não tem lógica, tá? Build, verbo construir. Se botar o ING, faltou o U aqui, ó. Building, que é a construção, prédio, né? Aqui tem um Uzinho igual aqui, tá? Só acrescentado o ING. Nem vou mexer aqui na estrutura para não prejudicar o tempo do vídeo. E nem quero editar nada, para você ver como é a coisa natural. Então, building, que é construção, prédio. Outro caso muito legal aqui, ó, read, que é o verbo ler, letra R, read. Mas, por algum motivo, o brasileiro tem a tendência de pronunciar read, né? Read é o passado de read, que se escreve igual também. Mas raramente você vai ver essa palavra no passado. Só quando falar que alguém leu tal coisa. Então, ó, read, e aqui o vermelho que é read. Então, o verbo ler, read, vermelho, read. E é comum a pessoa pegar e se falar head aqui, virar head, que é a cabeça, o principal, né, o chefe de alguma coisa assim. Então, head, read, head, read, head. Totalmente diferente. E red aqui, que é a cor vermelha. Isto. Então, é o seguinte, pessoal. Esse vídeo você vai ver muitas coisas legais, muitas dicas, tem todo o fundamento da pronúncia aí. Você pode ter como um manual de instrução para muitas coisas da língua inglesa. Esse aqui é o site IUP, inglescreativo.com.br. Acesse, conheça os cursos IUP, inclusive já fica aí o convite, vamos ter um curso de imersão agora no próximo feriado. Imersão, você fica 4 dias comigo, 50 horas de aula presencial, atenção total a você, na minha chácara, num local maravilhoso, onde você vai relaxar, descansar, ter momentos muito agradáveis e aprender mais inglês do que em qualquer época da sua vida, pode ter certeza. No curso, no site aqui, você vai aprender aqui os macetes, o que o IUP funciona, os cursos que tem. Aqui embaixo, logo abaixo, falo da imersão, curso impresso, virtual, aula online ao vivo. Então é isso aí. Só não aprende inglês quem não quer. O IUP é o melhor curso de inglês do Brasil, feito para brasileiros, está presente em 44 países. Então não perca mais tempo. É hora da gente aprender inglês mesmo. Chegou a sua vez, ok? Um grande abraço, professor Fernando Siqueira. Gostou? Compartilha aí. Não gostou? Dá um dislike, mas mostre aí a sua opção. Outra coisa, dê aí sua colaboração, coloque aí mais algumas palavras onde você tem a tendência de confundir ou não entendeu a pronúncia, que eu faço mais um vídeo sobre isso aí, porque realmente é um tema muito legal. Um grande abraço. Valeu!